Tudo bem contigo? Foi tão bom, quero mais. Só que eu entendo que não é um atendimento que a gente tem que fazer o tempo todo, né? Sim, na verdade, Amém. se a gente, eu acho que se a gente fizer o que precisa fazer, eu não sei, me corrija se eu estiver errada. Se a gente fizer o que precisa fazer, a gente não fecha mais, né? Você tem que fazer a parte de vocês, né? Todo mundo tem que fazer a sua parte, né? Para manter essa conexão. Na verdade, não é nem continuar, porque ela já é. Nós já somos, você já é o teu eu superior da tua mente, você já é o todo, você já é essa egrégora, você já é as vidas paralelas, você já é tudo isso. Então, essa conexão, a gente esquece aqui. Só Uhum. isso. Então, a gente fez uma reconexão e depois é só manter. Não, mas muitas pessoas não mantêm, aí vai perdendo. Sim. De novo, vai esquecendo. E aí por isso que a gente, de repente, refaz o atendimento. Gente, para quem não conhece, essa é a Carol Nascimento. Ela fez o atendimento. E como ela, muitas outras pessoas também fazem, né, perguntas. Não é que eu estou aqui para responder, que eu sei nada, não. Mas é mais pelo que eles passam, né? De todos os atendimentos que eu faço, essa conexão que a gente faz. Então, normalmente falam as mesmas coisas, em certas situações, lógico, não as pessoais. Certas mensagens, elas se repetem. Então, aí você vê que tem um padrão, né, de amorosidade, de um entendimento mais amplo, né, de uma outra dimensão. E eles se colocam, tem gente que pergunta quem são, onde eu estou, respondem também. Então, pode perguntar, vocês conversam, né, Carol? Ela colocou várias questões que muitos colocam, e aí a gente achou legal de fazer já geral, para todo mundo. Vai lá, Carol, vamos começar, senão a gente fica aqui mandando beijos até amanhã, que eu amo esse povo todo. Tá. Amém. Então, bom, foi uma experiência assim muito, foi uma experiência incrível, sabe? Foi uma experiência muito enriquecedora para eu conseguir compreender algumas coisas e algumas sensações que eu já tive ao longo da minha vida, né? E assim, eu acredito que como eu, muitas pessoas anseiam por algumas respostas. Então, assim, eu hoje, eu sou uma pessoa que eu tenho uma religião, eu frequento a religião e eu tenho procurado ler a Bíblia, sabe? As dúvidas, assim, me surgiram depois que Do atendimento. depois do atendimento do tipo assim, qual é a ligação de, assim, eu entendi que Deus é o criador de tudo, né? É mais ou menos, não é bem isso. Então, Deus é tudo. Você é Deus. tá. Tudo é Deus. Então eu não gosto de falar Deus porque coloca lá na igreja. Tudo é uma única energia. Energia. Uma Eu, única. Essa, ela pode ter esse nome, né, de fonte, campo quântico. Mas ela é inteligente, criativa e o amoroso incondicional, que fica difícil de entender porque a gente já coloca o amoroso como como a gente entende como o amor. Então, não tem um Deus, não tem uma energia separada de você. Você é a mesma energia que cria tudo. É aí a questão maior de entendimento para o ser humano. é, O ser humano não entende isso. Ele não entende que ele tem esse mesmo poder. E ele já cria a sua vida, ele já cria tudo ao seu redor inconscientemente. Entendeu? sim, é difícil mesmo entender isso, porque você tem que fazer uma desconstrução do que você sempre ouviu e do que você sempre acreditou para construir isso. Então, realmente, na religião, Deus é colocado como uma outra pessoa. Exatamente. Como é sempre colocado assim como um salvador. Aí que está a questão. Não há essa hierarquia de um ser acima, mas é uma questão de expansão de consciência. No Tá. momento que você expande e vai entendendo isso, não só na teoria, porque no intelecto a gente não entende mesmo, que é incognoscível, você vai tendo a experiência. Então, para experienciar, você tem que silenciar, se aquietar, e aí a tal da meditação, né? Que as pessoas acham difícil, você está fazendo alguma coisa, mas está no momento presente. Então, você vai sentindo essa conexão com o seu eu, Uhum. que não deixa de ser você. Só que esse eu maior que a gente coloca, né, a mente superior, ou então, a gente é aqui como se fosse o dedo mindinho dele. Mas a gente está nesse corpo, a gente é esse mesmo corpo. É uma experiência de ser limitado. Não, mas nós somos seres ilimitados e imortais. Então, o legal dessa experiência é que nós estamos tendo uma experiência de ser limitado, não querer entender nada do que realmente nós somos. Esquecer quem realmente nós somos. Não saber que temos os mesmos
poderes, que não são poderes mágicos. Então, essa que é o legal da vida, principalmente da vida desse planeta. Tá. E aí, aí eu penso assim, então, por qual motivo a Bíblia foi escrita? E assim, o que qual a ligação do Espírito Santo e de Jesus e também das figuras de Deus que aparecem no Primeiro Testamento e depois os apóstolos no Segundo Testamento? São pessoas que foram muito espiritualizadas, né? E entenderam essa conexão. Então, assim, porque a Bíblia é o livro que rege muitas pessoas, né? Então, assim, qual é a ligação disso com o Espírito Santo, com Jesus e com as figuras de Deus e com o que, na verdade, a gente sabe? Entende? Deu para entender a pergunta? Tá, entendi. Tudo é consciência. A diferença de todas as consciências é a expansão. Então, no caso, ele consciência mais expandida, bem mais expandida. Na verdade, ele veio para dizer: vocês são como eu. Uhum. Ele não veio para criar seguidores. Ele veio para mostrar que todos são líderes, todos são iguais a ele. Ele não falou em nenhum momento: eu fiz esse milagre, eu curei tal pessoa. Ele não falou em momento nenhum isso. Ele falou: a sua fé que te curou. Mas a fé não é você acreditar em um ser que ele vai te salvar. Também não foi isso que ele colocou. Porque a Bíblia é cheia de metáforas, né? Então, dependendo da expansão de consciência que você tem, você lê uma frase de uma maneira e o outro de outra maneira. E é isso que é o legal dessas experiências. Cada um tem uma experiência diferente da outra. Você vai pensar uma coisa de acordo com com o seu histórico, que são, como a gente chama, de registros acásticos, né? São todos os nossos registros de várias vidas. Eles estão todas aqui. Não tem nada longe nem separado. Tudo é informação. Energia é informação. Então, dependendo dos teus registros acásticos, tudo que você viveu, de toda a tua sabedoria e a expansão consciencial, você vai ver de tal maneira que vai ser bem diferente da minha maneira, que vai ser diferente da pessoa que está do seu lado, que vive 24 horas com você, e vai ser diferente de porque nós somos energias únicas, campos eletromagnéticos únicos dentro de um campo maior. Então, o que era para ser ensinado é que todos são Cristos. Então, você olhar no olho de alguém, você abraçar alguém, você desejar o bem, você amar, você está amando Deus, Jesus. Não é um ser separado de ninguém, tá? Então, em várias situações eles colocam isso, que ele estava aqui mostrando que todos são iguais a ele. Uhum. Isso, e tudo se encaixa, porque tudo é uma única onda. Que ela pode ser partícula ou onda. E aí lá vem o bóson de Higgs, prótons, elétrons, e você vai criando átomos, vai criando a matéria. Então, tudo é átomo. Você falou sobre isso. E aí, assim, então, as outras pessoas que aparecem, os apóstolos e as outras pessoas de Deus, são pessoas que têm essa espiritualidade elevada também, que vieram para falar disso, certo? Sim. Se eles falam a mesma coisa que eles, sim. Uhum. O que acontece, Carol? A gente tem que ficar muito... observar, não julgar. Porque julgar não adianta, gente. A gente também faz um monte de coisa. Nós estamos aqui como seres terrestres, né? Humanos terrestres. Porque como o planeta Terra tem outros. Tudo coexiste. Tudo coexiste. Não há nada que suma, que evapore. Tudo coexiste. Então, vários planetas, vários sistemas solares, vários universos. Só que está tudo na mente superior, na mente de Deus, vamos dizer assim. É tudo mental. Como há seres, Jesus e outros, né? Você tem os outros seres que acreditam que pelo poder, né? São vários que acham que tem poder. Acham não, tem poder e usam o poder pelo poder, para escravizar, para manipular. Então, a questão é não entrar nessa frequência da raiva, eu quero sair dessa manipulação, eles estão me enrolando, eu estou sendo preso. Em vez de fazer isso, você vai para dentro e eleva sua vibração acessando o teu eu. O amoroso incondicional é o respeito ao livre-arbítrio. É respeitar. Então, não tem como escravizar. E entender, e você entendendo, expandindo a consciência, que tudo é uma onda, tudo é o todo, tudo é a fonte, tudo é Deus. Ou seja, o outro sou eu sou o outro e tudo é Deus. Como que eu vou tirar uma bomba nele? Não tem como. Sim. Não é mais aquela coisa assim que se dane, que se exploda. Eu vou me vingar mesmo. Eu não quero nem saber, quero que se ferre. Não, a gente não consegue mais fazer isso. Não consegue. Não tem como.
Você não consegue, porque volta para você isso, mas ele sou eu sou ele, e vem a fonte e tudo é uma coisa só, tá tudo conectado, tá tudo interconectado, tudo é um. Não tem como você fazer. Por isso que tem Entendeu? aquele caso, né, que o que se faz é que se paga, né, que a coisa volta para você, você faz uma... Então, o que se faz que se paga é a causa e efeito, que é o tal do karma, que tem muita confusão, me sentindo mal. Aí começa, por que eu tô me sentindo mal? Se não é doença, se não é dor, né? Se você não tem que sair para um médico. Por que eu tô sentindo isso? Aí você vai observando. Porque cada vez mais nós estamos sendo chamados para dentro. A tal da volta de Jesus é para dentro. Uhum. É para dentro. É para lembrar que todos somos iguais a ele. Como eram várias metáforas, pode ter um entendimento que quiser. E aí a gente não vai entrar, né, de novo, como eu digo, é livre-arbítrio. Então, pode acontecer o que quiser. Eles podem manipular. Então, mas aí como a gente sai disso? Expandindo a consciência. E a gente vai se conectando com essa amorosidade. Que quanto mais você se sentir assim, mais eleva a tua vibração. Os físicos quânticos estão tentando falar, mas realmente fica difícil para o ser humano entender até ele começar a fazer. Ele vê que quando ele está alinhado, que é o nosso trabalho, né? Que é o seu alinhar, é o seu alinhamento, é alinhar o pensamento com a tua emoção, com o sentimento. E aí você cria a sua realidade. Como é que eu vou criar? Mas eu não quero isso. E como é que eu estou criando aquilo? Porque não está alinhado. E como é que a gente vai saber como que faz esse alinhamento todo? Aí tem várias técnicas, processos, ou um atendimento desse que dá uma chacoalhada. Tem ferramentas que estão sendo entregues para o planeta para ver se acelera isso. E já está acelerando. Bastante seres que já estão, opa, peraí, mas de onde eu vim? Para onde eu vou? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Não é só isso, não. É levantar, tomar banho, comer, pagar boleto, trabalha, volta, paga boleto, dorme. A vida não é só isso. Não, já Então, tive várias sensações sim, de que não é só isso, sabe? De que coisas que até sensações de coisas que eu acho que eu já vivi, né? Porque uma das coisas até que eu escrevi para te perguntar é assim, a gente pode viver mais de uma experiência aqui nesse muitas, planeta, né? infinitas possibilidades. E aí eu acho que uma das coisas que o seu trabalho traz é você cortar laços que tenham com experiências que você já teve, assim, ruins, né? Por exemplo. Estão te bloqueando. Isso. Vamos deixar claro uma coisa, Carol. O meu trabalho, na verdade, nós aqui, né? Nós refletimos você, tá? Falando de você e o teu atendimento. Nós refletimos você. Então, é o teu eu superior falando com você, eu dou voz para o teu eu superior. Entendeu? O teu eu superior é você. Todos os seres que aparecem são, entre aspas, a sua vida. É tudo você. Então é você com você, tá? Lógico que eu tenho que ter, eu como Silvia, para ser um canal, eu tenho que ter uma expansão, porque senão eu não vou entender nada do que eu tô falando e posso até complicar algum processo. Foi acontecendo essa preparação aos poucos. A gente acredita que esse mundo aqui é tudo que existe. E esse mundo aqui é como um sonho que a gente acorda, como a gente acorda de manhã da noite que a gente dormiu. Quando a gente faz a transição, a gente acorda e fala assim, que isso? Era isso? Gente, foi o sonho, mas foi tão real. A gente acha que é real. A questão maior é essa. A gente acredita que é real, porque a gente vive realmente as sensações, as emoções. Então, é essa que é a grande maravilha, a grande amorosidade. Essa amorosidade incondicional é isso. A gente poder viver, sentir, ter essas emoções todas que a gente sente que é real e a gente pode escolher. A gente acha que não, mas a gente escolhe. Até inconscientemente. Então, a pessoa vai expandindo que vai vendo que, nossa, é mesmo. Se você for lá para trás, vai pensar, nossa, quando era criança eu pensava não sei o quê, não sei o quê. Gente, eu tô fazendo isso hoje. Porque aí você fica observando. Porque é essa que é a brincadeira também. Quem é o observador e quem é o observado. Uhum. É começar a pensar isso, a fazer essa reflexão, você já começa a meditar. Quem é o observador? Quem é observado? Eu, desde criança, sempre senti alguém me observando. Sempre. Sempre. Ai, gente, Tá? muito bom. Vai lá, para outra pergunta. Quer dizer, não sei se eu te. É porque, né, Carol, assim, é a visão que é passada. Eles são muito amorosos. Agora, tem outras linhas de visões. Vai, se você ler Cartas de Cristo, tem um, dois, três.
Eu passo para você, eu acho que eu passei para você, eu passo para quem quiser, tá no YouTube, é porque eu gosto muito de audiobook também. Uhum. Várias situações, por exemplo, você está limpando a casa, está fazendo comida, você está fazendo alguma coisa, você está escutando o livro. É. Então, mas as cartas de Cristo eu li 3. O livro, que eu também gosto de livro, que ele é o pleiadiano, que ele veio, que foi tudo holográfico, que não houve crucificação. A crucificação foi para os seres terrestres acharem que ele foi crucificado, para já ficarem com esse padrão, esse sistema de crença entranhado na mente, né? Que é o culpado. Então você já nasce culpado. Uma geração atrás da outra foi culpado por crucificar Jesus e tal. Mas a questão, gente, não é só você ler, não escutar ou ver. Aí traz essas informações para dentro de você. E aí você vê o que conecta com você. Se eu vi um doente, depois eu vi um OVNI, eu vi seres verdes saindo e pulando, eu vou dizer, show. Eu vou acreditar. Acreditar. Agora, aí você dizer que só existe isso é diferente. E eu digo, não é crença de você ir lá, então eu quero, nossa, vamos ficar vendo tudo que esses seres verdes falam, vamos fazer tudo que eles mandarem. Também não. Porque não é porque ele saiu de uma nave espacial ou se ele veio lá com o holograma de Jesus Cristo que eu vou sair fazendo o que ele manda. Primeiro, eles não mandam nada. Já começa por aí. Eles não falam para você fazer nada. Você viu, você foi atendido. Uhum. Sim. É o respeito tudo. A gente não está acostumado com tanta amorosidade e respeito. O amor é respeito. Porque eles entendem muito, muito nós, né? Nós também. Eu falo eles que somos nós. Mas é que aqui a gente está nessa experiência limitada. Quando a gente está ilimitado, a gente entende que tudo é um. Tendo experiências aqui diferentes. Experiências, níveis de consciências, mais ou menos, e com as suas experiências, com a sua sabedoria. Então, há seres, sim, que fazem o que eles quiserem. Uhum. Mas matou não sei quem, eu vou ficar com raiva. Aí, gente, cada um com o seu processo também, né, de expansão. Era isso que eu ia uma das coisas que eu anotei também. Você falou, no meio da sua fala, e agora você voltou nessa questão do mal, né? O bem e o mal, porque tem muita maldade, né? E assim, e também se fala do diabo. Então, assim, o que é isso? É o livre-arbítrio das pessoas que. O que é? Me fala. Que esse bem e o mal. Primeiro que a gente aqui, vamos dizer assim, pra gente estar aqui na Terra, ou nessa experiência, mesmo que vamos mental, tá? Mesmo que seja mental, que a gente entra lá, falamos um pouco que aqui é uma tela de cinema. A tela, quando a gente chega no cinema, lá, toda preta, neutra. Não é neutra? Uhum. É neutra. O que passa nessa tela? Pode passar tudo. Infantil, drama, comédia, terror, assassinato, amor, tudo. Uhum. Pode passar nessa tela? Então, nós somos a tela. Também. Deus, a fonte, tudo. É neutro. É neutro. Então, pode tudo. A questão é a causa e efeito. Então, não tem como você fazer alguma coisa porque você está fazendo para você mesmo. Você está fazendo para você mesmo. Você está fazendo maldade para alguém, você atirou em alguém, ou né, matou, ou roubou. Isso não é que vai voltar para você exatamente igual, mas o inferno que você colocou e o mal, ele está aqui. Aqui. É aqui. Entendi. Tanto para quem deu o tiro, como para quem levou o tiro, porque ele está vivo, ninguém morre, e para as pessoas que estavam, ou os familiares, vamos supor assim. O que um familiar acreditar que aconteceu na cabeça dele, se ele quisesse vingar até o fim da vida, ele a vida dele vai virar isso, vingança, ponto. Criou. Da mesma família, do lado, vai dizer, eu tenho pena de quem fez isso, porque ele vai sofrer muito com a própria consciência. É a pessoa que viu e da mesma família. Uhum. E o ser que fez a transição, que levou o tiro, vai ficar assim, nossa, o que aconteceu? Caramba, ele tem várias opções também, livre-arbítrio. Tudo vai depender do que você acredita. São sistemas de crenças. Do que você acredita? Acredita, você cria emoções, você cria sentimentos, que cria a sua frequência. Porque não tem como você estar vibrando raiva, medo e querer vibrar na alegria e na paz. Não tem como. Essa é a causa e efeito. Não tem como a gente julgar nada. Nada. Porque a gente julga só vendo essa vida aqui. Essa vida aqui é só uma pontinha, é um pedacinho de todas as vidas, de tudo. E mesmo assim, vai ser sempre um mistério. Vai ser sempre um mistério da vida. Porque não tem como. Nós somos a própria vida, nós somos a própria fonte. Como que a gente vai saber
a gente está dentro dela. Então, não tem bem e mal, não tem fora nem dentro. Isso são questões do planeta que a gente vive, porque a gente tem essa ação linear dele. Do ontem, do amanhã, do depois, do sábado, domingo, tem um calendário, tem horas e tem rótulos, cortina, janela, para a gente poder se entender, vai na curva. A gente não, aqui nesse planeta não tem telepatia, que é, no atendimento acontece a telepatia. Eu não escuto vozes. É Uhum. telepático. Há pessoas que sim, que também fazem isso que eu faço e entendem o outro, lê, faz essa leitura energética. Que eu faço, tem muita gente que faz também, uma leitura energética. Então, para a gente poder fazer isso, a gente tem que cada vez se libertar ao máximo, tentando se libertar ao máximo das crenças que te limitam ali. Não, mas se fez isso, é isso. Eu sou muito limitada. Ah, nossa, Carol, todos nós aqui no planeta, a gente está vivendo a experiência do limitado. Isso, show. Não, Parabéns, você tá... não, mas assim, como a gente fica naquela coisa assim, sabe? Mas é Naquela caixa. porque... mas é isso. A experiência é... Lembra da tela neutra? O filme é esse que está passando. Nós somos os personagens do ser limitado. Cara, como é que eu vou experienciar? Como é que eu vou enriquecer? Como é que eu vou crescer? Como é que eu vou... Entendeu? Tem essas várias experiências sozinho. Foi se subdividindo. Subdividindo, subdividindo, em várias células, em vários campinhos, vários campos energéticos. E aí, liberou geral. Pode fazer o que quiser. Só que a gente esquece de uma coisinha. A gente esqueceu de uma coisa mais, que eu acho assim, mais importante. E que quando eu vou querer socar alguém, quando eu vou ficar com raiva, eu lembro. Nós estamos dentro desse ser. Nós somos esse ser. E não tem como a gente ficar, entendeu? Com raiva. Assim, nós estamos dentro dele. Então, hoje em dia, né? Esse desespero e assalto, porque não tem comida e tudo, é porque esqueceu da abundância. É só olhar para a natureza. Esqueceu. Esqueceu que nós somos ilimitados, imortais e abundantes. Quando você falou ainda há pouco sobre as vidas paralelas, né? Então, assim, nós estamos aqui nesse planeta, estamos limitados nessa forma e eu sou a Carol, você é a Silvia. Quando a gente não está mais vivendo essa experiência, a gente não está mais aqui, a gente saiu Teve daqui. transição para outra vida, para outra dimensão. Para outra dimensão que, na verdade, a gente. Para outra experiência. A gente sai de uma experiência e entra em outra. Vai trocando experiência. Acredito que seja isso. Mas aí nós continuamos a ser individuais ou a gente continua Ótima sendo. pergunta. Ótima pergunta. Vai continuar tudo igual. Se você hoje pensa que tá, exemplo, Carol, que você é a Carol Nascimento, Carolina Nascimento, tem o seu CPF, RG, teus filhos, a tua vida, quando você faz a transição, você vai continuar achando que é a Carol. Se você não fizer o processo que você já está fazendo de expansão. Você está fazendo esse processo de expansão. Então, quando você faz a transição, você vai dizer, opa, não é que eu não morri. Caraca, e agora o que eu faço? Então, é para isso também que está servindo o seu. Ele veio para isso. Para preparar, não é para preparar a gente para a morte, gente. Não existe morte. A gente faz uma transição. Uhum. Então, isso que você perguntou. O que você acreditar hoje, você vai continuar acreditando, não. Tudo depende da expansão. A expansão não é falar você, Carol, acredita nisso. Não, você viu, você vai atendida. A expansão é sua, por isso que o nome é seu. A tua consciência vai expandindo. E aí você vai dizer, opa, tem mais coisa. Isso, mas não é para botar mais crianças. Aqui a gente foi colocado em gavetas, né? Vamos dizer assim, arquivos. Você é assim, você fica aqui. Você é assim, você fica aqui. Eu sou assim, né? E não tem como, gente. Nós somos um universo. Cada um é um universo dentro de um universo essencial. Então, são vários universos dentro de um. Ou seja, nós temos as nossas experiências e a nossa essência é a do todo. Olha que legal. Então, nós vamos levar as nossas experiências sempre conosco. São as nossas informações. O que a gente esquece, a gente vai relembrando lá. Ou aqui. Eu já vivi várias. Eu vivi a experiência de outras vidas nessa. Então, tem muitas pessoas que vivem também. Então, eu fiz isso. Legal. Que maneiro. Como é que foi? Sabe? Não. Que isso? Não existe isso. Não existe por quê? Quem disse que não existe? Eu nunca vi. Aí que vem todo o problema do ser humano. Uhum. Ele acredita só no que ele vê. Agora já está começando a abrir para o sentir.
que os seres, né, tanto da telepatia que falam conosco, que somos nós, eu sinto também. Você sente. Todo mundo que né, foi atendido sente. Então, é o maior termômetro. Não é o que você fala, é o sentir. Você sente nas palavras a frequência. É o maior termômetro para a gente saber se esse ser está realmente dentro das leis universais ou se ele está querendo escravizar o outro para ganhar alguma coisa. Ele acha que pode ganhar. E para você ver, isso é uma consciência bastante limitada. Não quer dizer que ele é pior do que nós ou não. Ela está mais limitada, só isso. Chegou depois. Ou não sentiu, sabe? Não, besteira, besteira, besteira. Não adianta, tem que ser olho por dente, sabe? Como é? É olho por dente? Falei certo? Dente por olho? É dente por olho, ao contrário. Dente por olho. Eu que faço justiça, eu tenho que ir lá. Então, e aí, quando a pessoa fica fechada, o que acontece? É causa e efeito. Se você não vai com o fluxo, você sofre. Porque o fluxo, ele vai de qualquer jeito. Essa única energia, ela flui amorosamente, inteligentemente, criativamente, muito criativa. Então, se você quer continuar no estado que você estava e de repente está te empurrando para uma mudança, olha que sofrimento. Ai, que horror. Ai, mas eu não quero sair desse trabalho. Ai, não quero sair desse casamento. Ai, não queria sair dessa relação. Ai, não queria sair dessa casa. Eu não queria sair dessa cidade. Eu não queria sair desse. E aí, mas o que está acontecendo? Está te empurrando. E aí você está querendo se agarrar. É o lance da cachoeira, que ele sempre é dado muito esse exemplo da cachoeira. Uma cachoeira fluindo, 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 fluindo. Tem abismo, tem tudo. E você, ai, socorro. E aí, quando você começa a realmente integrar isso, que você é um ser ilimitado, imortal, infinito, vai ficar mais difícil você ficar sofrendo. Não é? Sim. E que eu sou um ser que tenho abundância. Não é que você tenha, você é. Sim, você então, já é. sou abundante. Por quê? Você é a fonte. Você é o próprio Deus. Você é a própria. Eu não, né? Como eu falo, eu não falo a palavra Deus porque Deus. Eu gosto de falar que Deus é um D apóstrofo eus. É feito de eus. É feito de eus. São muitos eus dentro dele. É como se fosse um grande corpo com várias células. Cada célula somos nós. Então, será que não vem daí a palavra? Não sei. Eu quero mais uma última pergunta. Tá. Que você falou da essência. Então, a gente começa de algum lugar. Então, será que eu comecei por Andrômeda? Você não sei. Não tem como saber, porque assim, na verdade, tem vários trabalhos, né, que eu já vi e tal, que falam que. Aí falam, você é siriano, você é andromedano, você é arcturiano. A questão é que, tipo, para o meu entendimento, foi a última vida para a Terra. Porque para o meu entendimento, eu não consigo, assim, mais limitar. Eu sou desse planeta e ponto. Não dá. Tá. Então, acho assim, porque ele foi se subdividindo, lembra? Vai se subdividindo. Mônada, uma mônada vai subdividindo, subdividindo. Então vai falar, eu sou dessa mônada. Mesmo assim, você vai dizer assim, aí o que acontece quando você tem esse pensamento? Mesmo que você coloque, eu sou dessa mônada, eu sou isso. O que faz isso? Coloca em gaveta. Uhum. Coloca de novo na gaveta. Você não está expandindo? Sim. Então não interessa de onde a gente veio. Não interessa o planeta que a gente veio. Interessa que a gente está nessa experiência aqui e, de repente, opa! Eita, essa história não tá batendo, não tá fechando essa conta. E aí você começa expandindo. O que é mais interessante nisso, dessa expansão? Não é você ficar inteligente e saber mais que os outros, não é nada disso. É você já tendo essa concepção, você vê de outro paradigma a vida. Você vê a vida com outra perspectiva. Então, é aquilo que, voltando lá ao que a gente falou, vai ficar muito mais difícil de você apertar um gatilho para alguém. Esse alguém é você, é Deus, é Jesus, que é você, que é Deus, é Jesus. Uhum. Se você quer colocar nomes, que é a fonte, que é o todo, que é esse. É como se uma célula, Carol, você começa a expandir de tal maneira que você vai imaginando assim, cara, você é uma célula dentro de um corpo. Essa célula que está aqui no coração tá brigando com a célula lá do fígado. Você é uma idiota! Você não acredita? É tudo vermelho aqui. Aí o fígado, não, é marrom. Não, é vermelho, não, é marrom. Eu vou te matar. Você tem que acreditar no
vermelho. Tudo aqui é vermelho. Ela vai dizer, não, onde eu moro é marrom. É isso que acontece nesse planeta. É vermelho, é marrom, é azul, é amarelo, é verde. Você é isso, você não é isso, você tá diferente de mim, você... E daí? É isso que... É essa a ideia? A diversidade? A biodiversidade? É essa a ideia? Não. E aí foi tudo reprimido para colocar em gavetas. Eu sempre penso isso, eu fico... Vem na minha cabeça direitinho um filminho das células brigando. As células do mesmo corpo. E que tem a mesma consciência. Porque tudo... A consciência permeia tudo. Tudo que você acreditar, a consciência é o quê? O que faz o teu sistema de crença. Então, quanto mais você expandir e ver que não tem nada, não existe nada. Esses filmes todos dessa tela são todos imaginações, sonhos. Nós somos sonhos aqui. Nós estamos sonhando. Avatar, sonho, nome, um game. E a gente vai mudando, passando de fase. Também não é de fase. Senão a pessoa vai ficar competindo de novo. Eu sou melhor, eu sou pior. Ah, porque aquele é isso, ele é mal. Gente, não interessa, é o processo dele. Você não sabe o que a pessoa passou. Você não sabe o que refletiu, o que está refletindo de várias vidas dela. Você não sabe o que ela está passando. Há pessoas que... Ó, eu já atendi uma pessoa que ela estava entre essa vida aqui e outra vida, ao mesmo tempo. Nossa. Estava sendo julgada como maluca. E era só isso. Ela estava tendo uma percepção de uma vida que ela estava vindo tão forte para ela poder enxergar. E o que acontece quando a gente enxerga? Como é que vai dando essa expansão de consciência? Porque a gente fica ciente daquilo. Quando a gente fica ciente, o que acontece? Ah, tá, é isso. Acabou. Não tem como te bloquear mais. Quando a gente está sem saber, aí a gente tem medo. Ela estava, no início, ela teve um medo, até ela entender que era aquilo, ela estava morrendo de medo. Eu passei por umas parecidas assim também. Eu chorava, gritava e não sabia o que era. Era só eu estar naquele local que eu começava a ficar mal, incomodada. Então, e às vezes não precisa a gente saber o que aconteceu, porque foi muito doloroso. É só a gente pensar, nossa, mas peraí, eu sou um personagem. Isso aqui é um sonho. Igualzinho que eu durmo e acordo. Meu Deus, que susto. Ou então chorando. Quantas vezes a gente já não acordou chorando? Ou sorrindo? E a gente falou para quem estava do nosso lado, gente, mas foi muito real. Eu estava ali. É a mesma coisa aqui. A mesma coisa aqui. E o que é real? E o que é real? É por isso que tem que deixar isso aberto. Não tem resposta. A gente tenta sentir mais do que ficar intelectualizando. Intelectualizando, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Lugar nenhum. Por isso que tem que entrar no tal do vazio, que né, depois dos atendimentos, eles colocam lá os, mais ou menos, né? Você tipo é um manualzinho para você chegar e você pode escolher, livre-arbítrio, você pode escolher a opção 1, 2, 3, você pode escolher o que você quer. E aí sim, se a pessoa quiser, eu posso reprogramar a mente, o que eu posso fazer? Aí vai passando, entendeu? Mais coisas. E outros seres que fazem outros tipos de trabalhos também que podem ser complementares, né? É infinito. Então não tem como acabar. Já sei. Então já sei. Tudo ótimo. Então tá. Tudo é o todo, eu sou a fonte, beleza. Na primeira curva aí você já tá xingando o cara que te fechou. É difícil. Né? Porque a gente tá nessa experiência aqui. A gente está nessa experiência. É uma mudança mental. Exatamente. Mas ela vai batendo um processo. Não é assim do dia para a noite. Vai sendo um processo. O que você foi sentindo do dia até hoje? Já faz o quê? Umas 2 semanas? Eu não lembro mais. Eu não lembro nem o que foi falado, né? Porque eu te falei, né? Porque a telepatia, eles falam e depois... Eu já tem 2 semanas? Não tem 2 semanas não ainda. Acho que não sei. Eu me sinto bem diferente, assim, no sentido de... eu acho que eu me sinto mais positiva, sabe? Eu me sinto muito mais confiante e mais feliz, assim, mais em paz, principalmente, isso é importante. Mais em paz. E assim, sedenta de entender tudo, sabe? Sedenta de entender tudo.
que assim, entender tudo, eu acho que. Não sei nem se você já entende tudo, Não, sabe? Não é. não, esse eu falo, não tem, isso é ilimitado, é infinito. Pois Não, é, sempre vai ter mais, mas é esse que o todo, é essa experiência, experiência, sim. experiência. Não, Ele se subdividiu para ter inúmeras experiências. Não interessa, não tem fim. é. Não tem fim. Não, e de sentir, assim, de sentir e conseguir ouvir, sabe? É isso. Ouvir com clareza, cada vez mais clareza. Sim. E observar por que que a gente reagiu daquela maneira. Porque uma coisa é você reagir no piloto automático. Sim. E a outra é você observa, exatamente, se observar por qual motivo você age assim e não age da outra forma. E ir É, alinhando. Por que te tirou tão do sério? Por que que você ficou tão nervoso ou ansioso? Aí você vai assim, mas por que que eu reagi assim? Por que que eu me comportei assim? Mas não se culpar. Uhum. Não tem culpa. Lembra? Não tem fora, não tem dentro, não tem embaixo, não tem culpa. Ninguém tá te culpando, a não ser quem? Eu mesma. Gente Isso que se... foi falado no meu atendimento do montão de culpa que eu tenho. Minha programação, né? Minha programação, minha repetição, né? Dos meus traumas e da submissão que foi falado e da culpa. Nada como um dia após o outro, né? Não Um é? passo de cada. É. Acabaram as perguntas ou tem mais alguma Não, eu para fiz hoje? todas elas. Para hoje eu fiz. Agora, obviamente, fatalmente haverão mais perguntas, conforme a gente vai. E, e eu não estou aqui para responder perguntas, a gente está só trocando, né? Na verdade, assim, é, é só experiência de atendimentos e de trabalhos. A gente acha que é o espírito quando a gente morre. A gente acha que é uma alma, um espírito. Ai, quando morreu, nossa, olha um espírito andando. Nós somos o espírito. Nós continuamos sendo o espírito. Que eu gosto de chamar de energia. A gente continua sendo a mesma coisa. Igual. Mesma coisa. Só que dá a impressão que a gente é real. Real, assim, material. Né? Que são os átomos condensados. Né? Dá essa ilusão como uma tela de cinema. Beleza? Beleza. Assim, Carol, super Eu que agradeço agradeço. que você fez essas perguntas. Assim, teve, né? A coragem, que a pessoa fica com vergonha, né? A gente fica com vergonha, mas de fazer, porque essa troca é legal, assim, para, né? Para quem está, de repente, começando a expandir, ou ainda está com medo. Uhum. Desconhecido traz o medo. Sim. Então, é normal isso, para gente que está aqui nessa experiência limitada. Experiência, nós não somos. Então, o legal é a gente tentar se reconectando cada vez mais para ter uma vida mais leve, Uhum. mais livre dessas amarras de medo, raiva, né? Uma coisa é você ficar bravo na hora e tal, mas ter raiva da pessoa, mágoa, guardar a vida inteira. Não, eu não. Isso é o quê? Quem é que está amarrado? É, Quem é que está sofrendo? a gente mesmo, né? Sim. É quem está sentindo. Então, o lance é a gente expandir a consciência e ir trocando essas. E aí vai trocando esses padrões repetitivos, Uhum. né? De crença. Não, mas peraí, o que eu tenho raiva? Cara, eu que tô sofrendo. Aí a pessoa já começa. Aí a parte energética dela vai indo para. Que é energia, só que vai aparecendo a condensada, que é em forma de doença também. Uhum. Também. Não quer dizer que seja só isso. Isso é. Você tem que sentir. Qual é essa experiência também? Você vai sentindo. Uhum. Não tem fórmula. É esse negócio de colocar a mesma fórmula. Por isso que esse trabalho é tão legal também, porque ele é totalmente diferente um para o outro. Sim. Cada um Cada um tem o seu é. processo. Muito obrigada, Carol. Para você, Silvia. Desculpa, assim, se eu fui, sei lá, prolixa em algum momento, ou sei lá, alguma coisa assim. Desculpa de que primeiro que não existe nada aqui. É tudo sonho. Tá. Segundo que você sou eu, sou você. Não tem desculpa de nada. Tá. Adorei, adorei, adorei. Acho que assim, se não aparecer mais ninguém com essa coragem, aí você vai ser. Você vai ter que trazer mais questões. Vambora. Tá trazendo. O pessoal pergunta para mim por escrito lá e por mensagem. Agora pode fazer isso também, né? Vai lendo as perguntas de quem quiser e a gente vai fazendo esse bate-papo. Sim, tá bom. Eu topo. Então, fechou. Gosto da voz das dúvidas das outras pessoas. Tá bom. Obrigada, querida. Obrigada Beijo, amo tu. também. Muito